poxa, eu não gosto do meu trabalho, ou sei lá, talvez seja o seu caso, eu não gosto do meu relacionamento, ou pode ser o seu caso, eu não gosto dos meus amigos, ou pode ser o seu caso, eu não sei quem eu sou, ou também pode ser o seu caso, eu não gosto de onde eu vivo, enfim. Hoje eu vou falar sobre busca de um propósito ou busca de um sentido de vida. Bom, a gente vive em um mundo, em uma sociedade em que ela é recheada de estímulos por causa do modelo de mercado, de marketing, propaganda, enfim, as redes sociais, as comparações, o trabalho excessivo, né, um estado sempre de sobrevivência, né, e aí eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Você abre as redes sociais e o que você vê lá no Instagram, por exemplo, são pessoas nos seus melhores momentos, em viagens, fotos de família, ou com belas roupas, com belos corpos, ou em momentos muito felizes. É uma estética, né, baseada numa ética de uma aparente felicidade. Então, o Instagram é uma rede social em que as pessoas maximizam ou superlativizam, né, a ideia de felicidade e a necessidade de mostrar essa felicidade. E aí, quando você está rolando o feed, você se depara ali com 5, 10, 15, 20 pessoas vivendo ou mostrando, né, expondo apenas esse momento. E aí você olha ao seu redor, ou você não se sente que está com o peso ideal, ou que você tem as melhores roupas, ou que tem feito as melhores viagens, nem que está no melhor emprego, ou tem o melhor salário, talvez não vive o melhor momento familiar, enfim. Você se compara automaticamente. É quase que um disparo, né? É o famoso gatilho. E é claro, aí você imagina uma, duas, 5, 10, 15, 20 reações dessas, às vezes em um dia ou em uma semana, se a gente for reduzir um pouco, o quanto de ansiedade isso vai gerando em você, o quanto de angústia, o quanto de cobrança, e o quanto você vai comparando isso com a sua vida real. Então você pega fragmentos da vida e de momentos supostamente felizes ou teatralizados para a felicidade de uma porção de pessoas e sem querer faz comparações instantâneas com a sua vida, com os seus momentos. Isso vai te dando uma baixa emocional, uma tristeza profunda, enfim. E é isso num longo prazo, ou até num curto prazo, eu imagino que, imagino não, porque eu sei como é que é, vai criando uma ideia de inadequação, de vida inadequada, de insatisfação, uma insatisfação latente, né? E aí nada mais tá bom. E aí a gente cai naquela, muitas vezes pode cair naquela pergunta, né? Qual que é o sentido disso tudo? Qual que é o sentido da vida? Poxa, eu não gosto do meu trabalho, ou sei lá, talvez seja o seu caso, eu não gosto do meu relacionamento, ou pode ser o seu caso, eu não gosto dos meus amigos, ou pode ser o seu caso, eu não sei quem eu sou, ou também pode ser o seu caso, eu não gosto de onde eu vivo, enfim, você não se sente completo, pleno. Mas por que que isso acontece? Da onde será que vem isso? Olha, como eu sempre digo, eu não sou nenhum especialista, eu não sou nenhum guru, eu não sou psicólogo, enfim. Eu tenho as minhas experiências de vida, eu tenho as minhas leituras e, e como eu já disse para vocês, eu sou um simples, um comum, como você, que também passa por esses dilemas, por essas questões e também está num processo de se curar disso tudo, de se levantar diante disso tudo, de crescer diante disso tudo e acima disso, ou principalmente, buscando um propósito para a vida, um sentido para a vida. E muitas vezes a gente não consegue encontrar o sentido da nossa vida porque a gente não sabe, primeiramente, quem nós somos. A gente não se conhece.
E eu te pergunto, quem é você? E aí, quando eu pergunto quem é você, eu não quero saber o seu nome. Não é Virgílio Armando de Oliveira. Ou quem é você? Um professor, um advogado, um psicólogo, um juiz, ou um atendente de balcão, qualquer pessoa. Eu não estou perguntando a sua profissão, não estou perguntando o seu nome. Quem é você? Brasileiro? Paulista? Sulista? Quem é você? Não é a cor da sua pele, não é a cor dos seus olhos, não é a sua identidade cultural, não é a sua etnia, não é o seu nome, não é a sua profissão. Talvez nem seja a sua história de vida, mas quem é você? É uma pergunta dificílima de ser respondida, porque ela exige um processo de reflexão sobre a sua vida, sobre as suas atitudes, sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos, sobre a sua jornada, sobre a sua caminhada. É um olhar para trás minucioso, é um olhar para trás não só minucioso, mas afastado, como quem olha pela terceira pessoa. Não é olhar para você através de você, é olhar para você isento de você, isento do seu ego, isento das suas vontades, isento dos seus desejos. E esse é um exercício para a vida. Esse não é um exercício para um dia, para uma semana, para 10 anos. É um exercício para a vida. E é justamente caminhando na jornada, no caminho da nossa vida, que a gente pode perceber com experiência, maturidade e um pensamento analítico e reflexivo sobre nós mesmos, né? Esse pensamento afastado, a gente consegue se perceber um pouco, se conhecer um pouco melhor. E aí eu acho que é nessa jornada de autoconhecimento que é possível encontrar esse diamante, que é o sentido da vida, o propósito da vida. Se você passou a sua vida até aqui, colocando o seu propósito, o seu sentido na obtenção de um título acadêmico, como eu já fiz, na compra de um carro, na compra de uma casa, como eu já fiz, na pessoa amada, namorada, parceira, parceiro, marido, enfim, como em algum momento da minha vida eu já fiz, talvez nos filhos, como já me vi fazendo também, quando a gente coloca o sentido da nossa vida nessas coisas que são transitórias, que são mutáveis, que se desfazem, que se transformam com o tempo, nós também perdemos o sentido da nossa vida com esse esvaziamento, com essa mudança, com essa transformação. E é isso que a gente tem que evitar. E eu não estou dizendo que não seja importante direcionar-se emocionalmente, mentalmente, fisicamente, energeticamente, digamos assim, para as nossas coisas materiais e transitórias. Emprego, títulos acadêmicos, casa, carro, família, filhos, amigos. Temos sim, isso merece a nossa atenção. Mas isso não pode ser o centro da nossa busca, porque todas essas coisas se alteram. A própria moda e o mercado altera a estética das casas a cada 10, 15 ou 20 anos. Imagina se você passou aí idealizando uma casa nos últimos 15 anos, com certeza ela já está atrasada. Se você está determinado por o que é externo, pelo que é externo. Mas, é claro, todas essas coisas materiais, elas são meios para a busca do nosso propósito. Todas essas coisas materiais fazem parte de um caminho para a busca do propósito, do sentido da vida, ou para a nossa realização como ser humano. E é isso, a nossa realização como ser humano, ela deve ser pautada no que é humano, que é o mental, é o emocional, é a alma, o espiritual. Se a nossa vida ela está sempre focada no exercício pleno das virtudes, no autoconhecimento, no crescimento pessoal, num desfazimento do ego que às vezes controla
tanto a nossa existência, num crescimento espiritual, emocional. Pensa se você pautar a sua vida em aprender a controlar as suas emoções, você já vai ter um desafio para os próximos 50 anos. Ou se o sentido da sua vida é se autoconhecer, você vai carregar esse sentido até o seu caixão. E essa é a melhor parte. Quando a gente aplica a nossa energia, as nossas emoções, a nossa busca para algo que é imutável, que é eterno, nós também começamos a fazer parte disso aos poucos. E como eu já disse antes, não quer dizer que você vai... Bom, tudo bem, então agora o meu objetivo é me autoconhecer. Você vai errar todos os dias, você vai cair todos os dias. Ah, o meu sentido de vida agora é dominar as minhas emoções. Você vai cair todos os dias, você vai perder o domínio delas todos os dias. É uma constante, é um caminho. E eu vou dar um exemplo. Eu andei perdido recentemente sobre o meu espaço, a minha inadequação, a minha falta de sentido e uma dificuldade em me encontrar nisso tudo. E eu percebi que eu tinha esquecido essencialmente da minha busca por mim mesmo. Eu podia conseguir qualquer coisa sem a minha busca por mim mesmo. Mas não é por mim mesmo no sentido daquele ego que está acima de todas as coisas, não. É dentro, é profundo. Não tem a ver com distância, com comprimento. Tem a ver com profundidade. Não é aquele ego de querer falar, não é aquele ego de querer ter, não é aquele ego em querer possuir, em querer estar, mas é profundo, é silencioso, se cala quando precisa, e se cala, e geralmente precisa se calar muito mais, reflete muito mais, fala muito menos. Claro que aqui no canal eu falo mais, e na minha vida eu falo bastante também, não é isso. Mas como eu disse, é um processo. Então, eu penso muito que a grande dica que eu trago para mim, isso aqui sou eu falando para mim mesmo, mas a grande dica, né, trazendo isso para mim, se servir para você, eu acho que é focar, buscar aquilo que não muda. A moral, a ética, o bem comum, o bom, as virtudes, né? O amor, a coragem, a sabedoria, a temperança, o domínio sobre as emoções, o autoconhecimento, o crescimento espiritual, o crescimento emocional, o crescimento mental, o conhecimento também. É aquela coisa, né? O que você quer? Você quer ser doutor em alguma coisa ou você quer conhecer aquilo? É sutil, né? Parece a mesma coisa, mas é sutil. Se o seu objetivo é o conhecimento, com certeza você está buscando aquilo de forma mais plena. Se seu objetivo é o título, talvez esse título daqui a 10 anos não valha mais nada, apareça um outro título novo. Eu sei que as coisas não são assim, mas podem ser um dia. Eu vou dar um exemplo, esse canal. Eu sempre quis muito esse canal. Ter esse momento para falar, elaborar essas coisas, mas todas as vezes antes não parecia fazer tanto sentido quanto agora, ou enfim, a grande coisa é, eu quero ter inscritos, eu quero ser visto, ou eu quero me autoconhecer, elaborar o que eu tenho dentro de mim, crescer com isso. E aí depende de disciplina, depende de coragem, depende de temperança, depende de organização, depende de uma certa força interna. O que eu quero? Eu acho que saber esse fino discernimento, né? Se o que eu quero, ele acaba com o tempo ou no mundo, ele já não pode ser a minha busca, o meu sentido.
Agora, se o que eu quero ruma a uma unidade, a algo que é perene, que é imutável, aí isso pode ser o meu sentido de vida. Então eu coloco muita energia nesse canal, nesse sentido de busca. É isso. Isso aqui é para mim, é para o meu crescimento. Se ajudar uma pessoa, se 10 segundos, 1 minuto de um vídeo ajudar uma pessoa, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. É isso que eu quero. E é isso que faz sentido. É essa busca que me completa, ou que tem que me completar. E eu tô falando aqui sem ser hipócrita. Também não é fácil esse movimento de estar colocado assim, inserido numa rede. Mas enfim, eu acho que sobre a busca de um sentido, a busca de um propósito é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar essas reflexões no YouTube, no Spotify e no Instagram e no TikTok como umas formas de alcançar mais pessoas. E é isso. Confie na jornada.